E Pedro Raul, atacante reserva no Corinthians, virou alvo de 2 clubes da Série A. O Vitória e o Remo tentam convencer o centroavante e dirigentes corintianos a levarem adiante a possibilidade de um empréstimo até o fim da temporada. Importante registrar que o Pedro Raul tem 12 jogos nesse ano, 2 partidas como titular e nenhum gol marcado. Fase dos atacantes no Corinthians anda bem ruim. Memphis Depay foi marcar seu primeiro gol no final de semana. Pedro Raul, que é o centroavante reserva, ainda não balançou as redes. Enfim, contratação bem cara, 25 milhões de reais. Salário na casa dos 750 mil por mês. Jogador que, quando emprestado ao Ceará na temporada passada, teve números bem melhores, 17 gols e 2 assistências em 45 partidas. A ideia do Corinthians era recuperar esse investimento de 25 milhões de reais, ou parte dele, para diminuir o prejuízo. Mas, diante da falta de propostas para venda, o Corinthians já começa a analisar os prós e contras em relação ao empréstimo. A grande questão é, os clubes interessados não querem pagar uma compensação financeira e ainda pedem ajuda do Corinthians com parte dos salários. E diante desse cenário, há uma enorme indefinição sobre o que fazer. Empresta o jogador ou fica com ele mais um pouco, até porque o Corinthians hoje não tem um reserva imediato para Memphis Depay e Yuri Alberto. Esqueci da parte pior. Pedro Raul tem contrato com o Corinthians até 2028. Um dos piores negócios recentes da história do Timão. Ou você pensa diferente? Já usa espaço para comentário para opinar, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Arthur Cabral vetado pelo técnico, pelo presidente Osmar Stabile? Sim, tá? O Arthur Cabral foi oferecido ao Corinthians pelo Pitombeira, né? O Pitombeira entendeu que o Cabral descobriu o Corinthians como uma boa opção. E o Marcelo Paes adorou, né, a ideia, abriram negociações, avançaram um pouco nas tratativas e claro, né, o Marcelo Paes levou isso, como tem que levar, ao presidente Osmar Stabile, que vetou a contratação. Não é da vontade do Osmar pagar mais de 1,5 milhão, né, por um jogador que hoje, né, não tem emplacado com a camisa do Botafogo. Então o Osmar entende que não é um bom negócio. Agora, Samir, você acha que isso pode ter um reviravolta? Acho difícil, mas, né, se o Botafogo, por exemplo, resolver pagar metade, né, do salário do Arthur Cabral, que não está sendo cogitado isso, tá? Então não dá nem para a gente falar, né, se poderia rolar ou não. Eu ainda não sei dizer se o Corinthians aceitaria, por exemplo, 750 mil por mês, né, para que o Arthur Cabral jogasse no Corinthians. Talvez o Osmar achasse caro ainda, ou não sei. Mas hoje, nas condições que foi oferecido, por 1,5 milhão por mês, por empréstimo, o Corinthians não quis, né? O Marcelo Paes queria muito, mas o Osmar acabou vetando, tá? Diferente da venda do André, que na venda do André, o Osmar volta atrás. Nessa daqui, não. Nessa, desde o início, ele não foi consultado no início da negociação e quando foi consultado, vetou. Não quer Arthur Cabral no Corinthians, o presidente Osmar Stabile. Deixa o like aqui, comente aqui embaixo. Você gostaria de Arthur Cabral por 1,5 milhão por mês? Quero sua opinião aqui nos comentários. Vamos falar agora do técnico Dorival Júnior e do técnico Tite, né? Primeiro, Dorival. Dorival continua pressionado no cargo de técnico do Corinthians. Eu tenho certeza que as entrevistas dele pesam mais do que a questão técnica, mas a questão técnica pesa também. Na avaliação da diretoria do Corinthians, o Corinthians já não ganha aí há mais de 20 dias e o Dorival tem que reagir em campo e não ficar cobrando reforço, cobrando diretoria, na visão deles, tá? Eles entendem que alguns jogadores não estão rendendo e acreditam que é culpa do treinador. Enfim, mas a questão que pega mais é a questão das entrevistas, né, que ele cobra, né, a todo momento reforços que eles não gostam e também o fato, né, do Dorival Júnior, na visão deles, em toda entrevista ele tem que criticar a diretoria. A diretoria acha que é criticada pelo seu treinador em todas as entrevistas e na visão deles, eles acham que o Dorival, tipo, não tá afim de ficar e tá metendo bronca mesmo. Né? E o Corinthians tem uma multa, se quiser mandar embora, de 8 milhões de reais. Tudo isso na visão deles, tá bom? Deixar claro que não é a minha visão, tá? Tem pessoas importantes no Corinthians que não aguentam mais o Dorival. Ele só está aí no cargo, acho que realmente pela questão de, né,
de hoje você pensar bem se vale a pena por causa da multa. Mas se os resultados negativos continuarem, aí eles vão, não vai ter jeito, não vai ter multa que vai segurar, eles vão mandar embora do mesmo jeito, tá? Então, essa é a informação em relação ao Dorival Júnior. Em relação ao Tite, eu perguntei para fontes se o Tite hoje é sombra para o Dorival e se eles gostam do Tite. Gostam muito do Tite. Me falaram que o Tite não tem resistência nenhuma, né, dentro do Corinthians hoje. Só que eu ouvi uma frase o seguinte, tá? O Tite só trabalha com o Andrés pela gratidão que ele tem com o Andrés. Eu ouvi essa frase, tá? Enfim, pode ser uma percepção errada de alguma pessoa, né, de dentro do clube que me passou, e estou falando de fontes que me passaram isso, que ele tem uma gratidão pelo Andrés, só aceitaria trabalhar, por isso que recusou o Duílio, o Augusto, enfim. Então, dentro do Corinthians, eles hoje não se sentem também confiantes de que o Tite aceitaria. Eu acho que se for para Tite substituir o Dorival, eles devem fazer a seguinte manobra, tá? Isso é um discernimento meu pelo que eu ouvi. Eu acho que eles devem procurar o Tite antes, o Tite dando ok, eles demitem o Dorival. Mas não estou falando que eles vão fazer isso, tá? E para mim nem deve fazer. As pessoas confundem quando eu trago uma informação, acho que eu quero a queda do Dorival. Eu acho um absurdo falar na queda do Dorival e quero que ele continue. Mas estou falando que pode acontecer. Eu tenho que passar a realidade para vocês. Então, o Tite não há resistência, gostam do nome, tá? É um nome, sim, se o Dorival cair. Tem Chapecoense fora de casa e Flamengo em casa. É uma sequência difícil, mas eles não estão confiantes de que o Tite vai aceitar. Olha só para você ter uma ideia. Então, e tem outros nomes também, além do Tite, tá? Já citei Ramon, já citei Cuca, mas tem outros nomes também. O Cuca está praticamente descartado pelo Osmar, porque sugeriram ele lá dentro do clube. O Osmar não vai comprar essa briga em ano de eleição e trazer o Cuca, tá? Então, o Ramon é a vontade de jogadores de liderança do elenco, e o Tite, né, eles gostam muito, mas tem essa questão que eu falei agora. Vamos aguardar. Eu quero falar do nosso querido Pedro Raul, né? O Pedro Raul, ele recebeu uma proposta do Vitória, tá? Só que o Vitória queria que o Corinthians pagasse metade do salário do Pedro Raul, como o Corinthians fez, né, no empréstimo junto com o Ceará na temporada passada, e o Corinthians não está afim de rachar esse salário, pelo menos por enquanto. Eu não vou falar que o Corinthians vai se manter irredutível em relação a isso, porque depois, se não pintar nenhuma proposta para o Pedro Raul, talvez o Corinthians possa avaliar novamente, né, esse tipo de proposta aí, rachando, né, dividindo o salário. Por quê? O salário do Pedro Raul é de 720 mil reais. Então é complicado você ver o Vitória da Bahia, né, pagando, né, eles não gostam de falar Vitória da Bahia, né, o Vitória de Salvador, eles não gostam, né, de ver o Vitória, eles não querem, né, eles não têm condição de pagar 720 mil hoje para um central. Eles querem que o Corinthians pague metade, como fez com o Ceará. O Corinthians não está muito afim. O Corinthians quer, na verdade, negociar o Pedro Raul em definitivo, ou usá-lo como moeda de troca. Enfim, a última hipótese é realmente emprestar, ajudando, né, pagar o salário. O Corinthians até aceita emprestar também, né, claro, né, o clube pagando 100%, mas enfim, acho que o Corinthians não vai ser irredutível até o final, vai aguardar mais propostas, mas por enquanto essa do Vitória está rejeitada, porque o Corinthians não quer pagar metade do salário, né? Isso já acontece lá com o Kaká, né? O Corinthians emprestou o Kaká para o Vitória, e agora, né, o Vitória tentando aí o Pedro Raul, mas por enquanto o Corinthians não quer rachar o salário, não quer ajudar o Vitória a pagar o salário do Pedro Raul. Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.